Amém. Glória a Deus. Graças e paz à Igreja do Avivamento. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem lá em Marcos capítulo 3. Amém. Marcos capítulo 3, nós vamos ler do versículo 13 ao 19. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, a Tadeu e a Simão o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Amém? Louvado seja Deus. O tema dessa reflexão, dessa mensagem, é chamados para estar com Ele. E nós vamos refletir esse texto que nós acabamos de ler. São poucos versículos, mas aqui nós vemos um grande impacto naquilo que Jesus ele fala e faz aqui. E Jesus, antes de escolher os apóstolos, ele passa a noite em oração, e nós não vemos aqui em Marcos, mas em Lucas capítulo 6, e versículo 12, diz que Jesus ele passa a noite em oração. Antes de fazer a escolha dos apóstolos, ele passa a noite em oração. Então, aqui a gente vai falar que ele subiu ao monte, né, e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Irmãos, Jesus ele tinha muitos discípulos. Nós vemos que em um dado momento Jesus ele vai enviar de dois em dois, ele vai enviar muitos discípulos para pregar o evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios, para cumprir aquilo que ele havia determinado para os seus discípulos. Então, até esse momento, havia muitos discípulos. Nós observamos aqui que vieram a ele. Ele subiu ao monte, ele chamou para si os que ele quis e vieram a ele. De todos os discípulos que ele tinha ali, talvez 70, talvez 120, né? Dos que estavam ali, ele escolheu 12 para serem os apóstolos. E essa palavra discípulo, né, ela vai ter um significado de aprendiz, né, de aluno. E era exatamente isso, né, que Jesus ele estava fazendo com seus discípulos, ensinando, a cada dia trabalhando na vida de cada um deles, a cada dia moldando e dando identidade, transformando, restaurando completamente a vida de cada um deles. Nenhum desses que Jesus ele escolheu foi em vão, né, ou por acaso, mas havia um propósito extraordinário para que ele chamasse essas pessoas, esses homens. E agora, Jesus ele estava trabalhando
na vida de seus discípulos. E ele necessitava agora chamar esses 12, que aqui são os 12 apóstolos, e apóstolos já significa enviado, né? E já é algo mais forte, né? Algo que seria necessário para a continuidade da obra do Senhor nessa terra. Os apóstolos, eles iriam trazer um grande impacto em toda a terra, nós podemos dizer assim. O mundo seria impactado através da vida desses 12. Agora, irmãos, algo que nós não podemos deixar de mencionar aqui é que Jesus, ele teve trabalho com esses homens. Cada um tinha um temperamento ali. Uns eram melhores de lidar, outros bem mais complicados, como aquele que seria, por exemplo, um grande líder, né? Um dos mais vistos ali, que era Pedro, um cara que tinha um temperamento muito forte, ali de colérico para sanguíneo, né? Então, um cara explosivo, um cara que realmente ele necessitava de uma grande transformação, de uma grande mudança, e Jesus, ele escolheu ele não por acaso, não foi em vão, mas havia algo extraordinário que iria acontecer através da vida dele. Jesus, ele antes de fazer a escolha desses apóstolos, nós vemos, como eu falei no início, está registrado em Lucas capítulo 6, versículo 12, ele passou a noite em oração. Talvez aos nossos olhos, esses homens não eram os mais, vamos dizer assim, né, capacitados para que o Senhor pudesse escolhê-los. A maioria, né, muitos, pelo menos 4 deles eram pescadores. Um era coletor de impostos. O outro era, pode dizer assim, né, ladrão, né, Judas. E ainda seria aquele que iria trair. Então, homens que aparentemente não tinham tanto valor. Aparentemente não tinham nada assim que eu e você fôssemos escolher e de cara assim a gente já se sentisse, né, vamos dizer assim, atraído, vendo algo que pudesse nos chamar a atenção. Na maioria deles não dava. Talvez ali Mateus, né? Mas ele era, né, mesmo assim, ele ainda era muito mal visto pela sociedade por ele ser um cobrador de impostos. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele escolhe esses homens de forma soberana. Não é de forma aleatória, mas é de forma soberana. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia dos desafios, mas também ele sabia do potencial de cada um. E foi exatamente isso que ele fez no decorrer dos próximos anos que seguiriam. Os discípulos muitas vezes se comportavam como crianças, brigando entre si para ver quem era o maior. Muitas vezes, né, Jesus ele teve que lidar com esse tipo de situação. Tem um momento que a mãe de João chega até Jesus e pede que, quando ele chegasse lá no reino dele, ele colocasse um filho à direita ou para a esquerda. Então, irmãos, por aí nós vemos, né, as dificuldades que o mestre enfrentou. Agora, algo que nos chama muita atenção, irmãos, é que esses homens, eles estavam convivendo com o mestre dia após dia, e eles estavam sendo moldados. Talvez nem mesmo eles estavam percebendo isso, mas a cada dia que passava, eles estavam se tornando mais parecidos com ele. Eles estavam se tornando semelhantes, eles estavam crescendo não só em conhecimento, em entendimento, mas Jesus ele estava tratando eles. Jesus ele estava formando, né, o caráter, a identidade daqueles homens, e eles foram impactados. E eles foram impactados para impactar o mundo. Algo que nós vemos aqui é que Jesus ele escolheu pessoas comuns para viverem um propósito extraordinário. Nós olhamos para a vida desses homens, como por exemplo no livro de Atos,
E os fariseus e escribas estavam perplexos, admirados. Eles olhavam para aqueles homens e sabiam que eram homens iletrados, homens que não tinham, né, aquele conhecimento, aquele nível de conhecimento, entendimento, poder, né, autoridade, mas eles são tremendamente usados pelo Senhor. Pedro, realmente acontece o que Jesus havia já falado para ele, né? Ele seria um pescador de homens. Pedro lança-lhe as redes, né? Não de forma literal agora. E através da pregação de Pedro, muitas e muitas vidas são impactadas. Mais de 3.000 pessoas chegam ao Evangelho. A igreja começa a crescer. Coisas incríveis e extraordinárias começam a acontecer. Agora, irmãos, eu queria falar algo também. Por exemplo, em Antioquia, capítulo 11, perdão, irmãos. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados, né, de cristãos, né, que significa, né, pequeno Cristo, pequenos Cristos ou pequeno Cristo. E isso se encontra, né, lá em Atos 11, 25. E ser um discípulo de Jesus requer muitas coisas, requer renúncia e obediência. Jesus, ele chamou esses homens para viver coisas extraordinárias, um propósito incrível, mas também esses homens, eles tiveram que deixar muitas coisas para trás. Eles tiveram que renunciar a muitas coisas. Jesus, ele fala que aqueles que quisessem servi-lo, aqueles que quisessem segui-lo, precisavam renunciar a si mesmo. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Então, irmãos, não foi uma tarefa fácil também para os seus discípulos, para aqueles, vamos dizer assim, aqueles homens que estavam ali aprendendo, crescendo. Eles também tinham desafios para enfrentar. Então, Jesus, ele estava ali trabalhando na vida deles. Jesus, ele estava a cada dia formando a identidade, né, o caráter. Estava moldando aqueles homens. Eles deixaram realmente de ser as mesmas pessoas. Eles mudaram no decorrer do tempo. Aliás, isso é algo que acontecia e que ainda hoje acontece com cada pessoa que tem um encontro verdadeiro com Cristo. Nunca mais é a mesma pessoa. Eu sei que a pessoa não passa a ser perfeita, mas muitas coisas vão mudar, inclusive as prioridades. Jesus, ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, que se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Jesus, ele diz para os seus discípulos: quem não deixar tudo para trás e me seguir não é digno de mim. E aqueles homens, eles entenderam isso. Eles entenderam o valor de estar com ele. Eles entenderam a importância de estar com ele. E, aliás, esse, né, é aqui que é o título da mensagem. Chamados para estar com ele, como eu falei no início. Isso é o mais importante. Jesus, ele nos chama para servir. Cada um de nós servimos no louvor. Já servi um tempo aí, teve um impeachment aí, mas brincadeiras, mas nós somos chamados para servir, né? No louvor, para estar aqui ministrando a palavra. E Deus, ele não chama para isso. Ele quer que nós estejamos realmente envolvidos no serviço, né? Na casa dele, fazendo a vontade dele, levando o evangelho às pessoas, curando os enfermos, porque é isso também que ele faz com seus discípulos.
ele primeiramente chamou eles para estar com ele, mas também, através disso, eles seriam revestidos de poder para fazer, para curar os enfermos, para pregar o evangelho, para batizar, coisas incríveis, né? Para expulsar demônios, coisas extraordinárias ele faria, ele faz através daqueles, né, que decidem obedecer, decidem atender ao seu chamado. Então, irmãos, antes de tudo isso, antes do serviço, priorizar realmente a presença de Deus. É isso que nós devemos fazer. Aliás, é isso que vai nos dar força, ânimo, coragem. É isso que vai nos dar alegria para servirmos a Ele. Não adianta nós servirmos de qualquer forma, não adianta nós servirmos por obrigação. Não é isso que Ele chamou os discípulos para fazer. Ele não nos chamou para fazer de qualquer forma e nem nos chamou para que fossem obrigados. Mas Ele nos chama para fazer com alegria. Ele nos chama para que nós venhamos permanecer na presença dEle todos os dias de nossas vidas. Um dia, nós poderemos ter uma grande surpresa, porque hoje nós estamos aqui servindo, mas talvez um dia muitas pessoas vão chegar diante dele e dizer assim: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu preguei, eu estava todo dia, eu estava sempre em tudo na igreja, eu estava cumprindo o teu ID, eu consegui até expulsar demônios. Jesus vai dizer assim: eu não te conheço, sinto muito, eu não lhe conheço. E conhecer a Jesus, irmãos, fala de intimidade. Intimidade. E intimidade, ela não pode ser adquirida assim do nada. É um processo. É dia após dia. Nós conseguimos isso diariamente. Jesus, ele nos ensina tantas coisas, né, em sua palavra. Ele nos ensina a estarmos continuamente nos voltando para Ele, no secreto, trancando a porta e nos voltando para Ele, estando com Ele. Na palavra de Deus, nós vemos o nosso maior exemplo, que é Jesus, fazendo isso. Ele passou a noite em oração. Jesus, o Filho de Deus, ele entendeu que ele precisava passar a noite em oração para que ele viesse a tomar as decisões importantes na vida dele. A escolha dos seus apóstolos. Tudo foi escolhido de forma, né, vamos dizer assim, soberana. De uma maneira assim, ele estava na dependência do Pai. Jesus, ele estava sendo guiado, sendo direcionado pelo Pai. E isso faz com que ele escolhesse aqueles homens. Ainda que a gente olhe e ache que, não, eu deixaria pelo menos uns 3 ou 4 ali de fora. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele escolheu, ele capacitou e ele enviou. E nós vemos os resultados. Quando nós continuamos lendo a palavra, nós vemos que houve muitos resultados. Então, irmãos, os discípulos enfrentaram lutas, enfrentaram muitas batalhas. Eles também foram rejeitados. Mas Jesus, ele nunca omitiu isso para eles. Jesus, ele nunca negou isso. Pelo contrário, ele avisou, ele disse que as pessoas, o mundo odiaria eles por causa dele, Jesus. Deus, ele capacitou cada um deles para suportar toda a perseguição, para suportar todas as adversidades que viriam a eles. Então, eram homens simples, eram homens pescadores, eram homens, vamos dizer assim, né, aparentemente normais ali, mas aquilo que Jesus ele fez na vida deles impactou toda a humanidade. Aquilo que Jesus ele fez na vida daqueles homens mudou para sempre a história e o curso da humanidade. Jesus ele impactou vidas, muitas vidas. Cada pessoa que teve encontro com Jesus nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa. Imagine esses homens que passaram
mais de 3 anos ali com ele. Eles enfrentaram muitas dificuldades juntos, cresceram juntos. E imagine, né, através de 12 homens, e acredite se quiser, a maioria daqueles homens eram jovens. É provável que somente Jesus e Pedro tinham mais de 20 anos. Então, irmãos, por que, né, Jesus ele decidiu confiar um propósito tão incrível, né, um propósito tão extraordinário a jovens, né, a homens ainda imaturos, ainda precisariam crescer muito na vida. Ele estava com eles. Ele estava cuidando de cada detalhe, se capacitando, e isso é o motivo. Esse é o motivo pelo qual Jesus ele escolheu eles, porque ele estaria com eles e porque ele sabia o potencial de cada um deles. Louvado seja Deus. Amém? Aliás, irmãos, esse número, né, 12, ele tem uma representação muito interessante. Por exemplo, 12 eram as tribos, né, de Israel, eram 12 tribos. E ela traz um significado de governo, né, de completude, governo divino, né, organização. Então, realmente nada, absolutamente nada do que Jesus ele fez é em vão. Se a gente começar a observar os detalhes, tudo tem um propósito, tudo faz sentido e tudo tem algo assim por trás. Ele já tinha um objetivo por trás de tudo isso. Através desses 12 homens, daria início à igreja. E assim, através da igreja, cada dia mais, cada vez mais, as pessoas, né, o evangelho ia se espalhando, as pessoas que conheciam ao Senhor iam anunciando o evangelho a outras pessoas, e assim nós percebemos, nós entendemos, todo mundo foi sendo impactado. Todas as pessoas foram sendo ensinadas a como é estar com Ele, a como deve servir a Ele. Amém? E eu acredito, irmãos, que esse tempo que nós estamos vivendo é um novo tempo. É um tempo de nós nos voltarmos mais para o Senhor e estarmos mais com Ele. Quando nós olhamos para as maravilhas que Jesus ele fez, ele sempre trazia um grande impacto. Onde ele chegava, onde ele estivesse, as pessoas eram impactadas. Como, por exemplo, em Lucas capítulo 5, e versículo 8, nós vemos o próprio Simão Pedro, ele se prostra aos pés de Jesus, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele estava espantado, maravilhado com aquilo que Jesus lhe acabara de fazer. O homem passou a noite pescando, e ele não era um amador, ele era profissional. Passou a vida pescando. Ele, o irmão dele. E aí Jesus ele chega e diz assim: joga a rede pro outro lado aí, pro lado direito, agora vai ter peixe. E aí o negócio fluiu, né? Isso impactou a vida dele. Isso deixou aquele homem ali sem palavras. Ele não conseguia nem olhar para o mestre. Ele não conseguia nem estar ali perto dele. Ele disse: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de ver o que o Senhor está fazendo. Irmãos, quantas vezes aqueles homens foram constrangidos? Quantas vezes aqueles homens estavam ali fazendo coisas de criança? E Jesus ele constrangeu a eles. Muitas e muitas vezes. Agora, irmãos, voltando aqui para nós, para as nossas vidas. Quantas vezes nós somos desacreditados? Quantas vezes nós fomos desacreditados? Quantas vezes as pessoas nos desprezaram por nós termos escolhido esse caminho?
por nós termos decidido servir a Cristo. Muitas vezes nós fomos envergonhados, muitas vezes nós fomos ridicularizados, desprezados realmente, talvez até por familiares, mas nada foi em vão. Jesus, ele conhece cada um aqui, e eu posso afirmar isso com toda a convicção do meu coração. Não é em vão tudo que você já tem vivido até hoje, e não é por acaso, mas tem um propósito do Senhor. Jesus, ele conhece as suas limitações, as suas falhas, mas ele te escolheu mesmo assim, e ele tem te capacitado, mesmo através de muitas vezes nem até quedas, mas ele tem te capacitado. Não que ele queira isso, mas muitas vezes nós buscamos isso e ele, para nos ensinar algo maior, ele acaba permitindo. Mas a vontade do Senhor é que a gente viva para Ele e a gente queira estar com Ele todo dia. Já imaginou se todo dia a gente acordar, eu tenho que orar, eu tenho que ler hoje? Não seria legal. Se nós, a maioria aqui, né, vamos dizer assim, né? Eu sou casado. Imagine se eu decido e dizer assim, eu amanheço o dia, isso, vou ter que passar mais um dia nessa casa. Aí eu ia apanhar, né? Então, imagine se nós decidimos fazer as coisas por obrigação. Se nós achamos que fazer ali por obrigação vai dar certo. Isso não é legal. E isso não é o que Deus quer para nós. Deus, ele quer que a gente venha estar com Ele. Muitas vezes nós fomos chamados realmente e temos vivido um propósito incrível, mas nós muitas vezes estamos tão atarefados que esquecemos o principal. Esquecemos de estar com Ele. Esquecemos do secreto. Esquecemos da consagração. Esquecemos da vigilância e passamos a fazer tudo de forma automática. E com certeza isso não agrada ao Senhor. Deixamos muitas vezes de ouvir a voz de Deus e achamos que não é mais necessário, porque nós já sabemos como fazer e nós nos tornamos profissionais. Não precisa de tanta coisa para chegar aqui e pregar. Na verdade precisa, né? Mas muitas pessoas podem chegar aqui e pregar. Muitas pessoas falam bem e não precisa ter unção para falar bem. Mas um dia, e é aqui que entra o estar com Ele, a importância de estar com Ele. Um dia eu vou estar diante dele. E isso é o mais importante. Um dia eu vou estar com Ele, né? Um dia eu vou estar diante dele e aí é que o bicho vai pegar. Porque um dia eu posso estar diante dele e ouvir: eu não te conheço. E isso é o mais triste que um cristão pode ouvir. Imagine, irmãos, nós passarmos a vida toda servindo aqui na igreja e eu chegar e dizer para ele: Senhor, eu estou servindo desde os meus 17 anos. E o Senhor acha que eu não lhe conheço? E ele vai dizer: não, eu não te conheço. Você nunca esteve comigo, realmente. E isso é muito impactante. Amém, irmãos? E isso deve me levar a refletir realmente sobre a maneira como eu estou servindo. E se realmente eu tenho ouvido a voz do Senhor. Porque todo dia Deus ele nos chama para estarmos com Ele, no secreto. Para estarmos com Ele em oração. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu acredito que esse tempo onde nós estamos vivendo é um tempo de renúncia. É um tempo que nós precisamos renunciar, deixar para trás aquilo que tem nos afastado de Deus. É um tempo de nós colocarmos a Jesus acima de tudo. É um tempo de obedecermos mesmo que seja difícil. É um tempo de deixar de ser apenas um admirador.
Amém? Ser um discípulo do Senhor não é só ouvir, mas também obedecer e permanecer obedecendo. Amém? Os discípulos deixaram tudo, mas ganharam algo muito maior: uma vida com Jesus e um propósito eterno. Nós temos deixado muita coisa para trás e nós não podemos parar agora. Se nós não temos deixado, né? Esse é um tempo de nós deixarmos tudo para trás e nos voltarmos para o Senhor o quanto antes e avaliarmos se realmente nós temos estado com Ele ou se nós apenas temos servido a Ele. Servido de serviço. Estar com Ele sempre vai ser mais importante. Amém? Nós não podemos deixar de lado o que é mais importante. Nós precisamos aprender que se nós decidimos servir ao Senhor, a renúncia e a obediência vão fazer parte das nossas vidas. Amém? Saiba que esse é um caminho sem volta. Se nós escolhemos estar com Ele, nós precisamos permanecer com Ele até o fim. E eu já estou encerrando. E eu queria deixar isso, irmãos, é uma reflexão bem breve, né? Mas deixar isso para as nossas vidas e para a nossa meditação, que hoje, se nós ouvirmos a voz dele, nós não devemos endurecer os nossos corações. Hoje, se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos obedecê-lo o quanto antes, porque todo dia nós precisamos lembrar disso. E não servi-lo com medo, mas servir com amor e gratidão. Lembrar que um dia nós poderemos estar diante dele e ouvir dele que ele não nos conhece. Nós precisamos conhecê-lo a cada dia, porque quando nós conhecemos a ele, ele também vai nos conhecer. Quando nós nos achegamos a ele, ele também vai se achegar a nós. Na verdade, Deus, ele é esse Pai que quer que cada um dos seus filhos venham encontrá-lo. Jesus, ele disse: se nós buscarmos a ele, buscar-me-eis e me achareis, mas tem uma condição: quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Jesus, ele disse: se nós buscarmos, ele vai se deixar ser achado por nós. Jesus, ele é esse Pai que quer que os seus filhos o encontrem. E ele não se esconde, e muito menos ele encolhe a sua mão. Pelo contrário, a sua mão, ela não está encolhida, ela está estendida sobre a sua igreja, sobre a sua noiva, para fazer maravilhas, para operar milagres extraordinários e para fazer coisas grandiosas. Jesus, ele disse que nós poderíamos fazer, e nós até faríamos coisas ainda maiores. Então, o que Jesus, ele fez? Pessoas foram ressuscitadas, demônios, né, foram expulsos. Pessoas que há muito tempo não andavam foram restauradas. Então, Jesus, ele restaurava a saúde das pessoas, ele libertava as pessoas e ele dava um novo sentido a cada um que passava por seu caminho. É isso que nós precisamos fazer. Que Deus, ele nos ajude a cada dia nos voltarmos para ele, porque em nenhum momento eu disse que seria fácil. Mas se ele fez, se ele ensinou os seus discípulos a fazer, e se eles conseguiram, nem todos conseguiram, eu sei, mas aqueles que quiseram, eles conseguiram. Amém? Vamos ficar de pé.